quero conversar com você sobre os 5 P's que tem programado a sua mente. É isso mesmo. Você sabia que existem aquelas coisas programadoras que, moldam o seu cérebro, moldam o seu pensamento, moldam a sua forma de pensar, de sentir e de se comportar? Já parou para pensar sobre isso? Pois é, nós temos esses P's programadores desde quando a gente é criança. E conforme eu vou falando aqui, você vai identificar isso no seu dia a dia, mas eu quero trazer essa informação para te libertar. Porque quando nós nos tornamos conscientes, nós podemos dar um passo para a mudança, ok? Agora, eu não sei se eu começo do mais programador para o menos programador, ou ao contrário. Deixa eu ver aqui. Vou começar com aquele que mais choca a gente. Eu acho que todo mundo sabe desse. Esse P programador te programa desde lá de pequenininho. Seus pais. Sim. Os seus pais são os maiores programadores da sua mente. Não só os seus pais, mas também os seus avós, seus primos, avó, seus primos, seus familiares no geral, esse contexto cultural e ambiental da sua família, aquilo que você traz lá geracional, isso tem programado a sua mente desde pequeno. Quantas coisas na vida adulta hoje você reproduz parecido com seus pais lá no passado, coisa que você não tinha saco na época dos seus pais, coisa que você perdia a cabeça, né? Não vou fazer isso quando eu tiver a idade dos meus pais, e agora você faz. Quantas coisas, quantos pensamentos estão lá no automático que você traz dos seus pais, aí você para pra pensar e fala: meu Deus, tô fazendo igualzinho minha mãe, tô fazendo igualzinho meu pai. Caramba, meu pai pensava isso. Nossa, caramba, minha mãe falava isso, eu tô falando a mesma coisa. Ou o seu marido, sua esposa, né? Tem os mesmos pensamentos, tem os mesmos tipos de comportamento sem querer dos pais. E traz lá da família de origem. Pois é, eles estão programando a sua mente desde pequeno, mas eles não fazem por mal não, tá? Eles só estão reproduzindo comportamentos que eles aprenderam. E ora, se você não entra em contato com isso, você só vai reproduzir de forma natural. Então, sim, seus pais são os maiores programadores da sua mente. E aí, o mais interessante comece a questionar. Será que essa ideia que faz sentido para o meu pai faz sentido para mim hoje? Será que esse tipo de comportamento que era tão comum para o meu pai faz bem para mim hoje? Para meu pai, para minha mãe, e aí no contexto familiar em geral. Ok? Talvez um tipo de relacionamento abusivo que você viu na sua família de origem e você reproduz isso hoje na sua família. Mas será que faz sentido? Porque meu pai tratava minha mãe dessa maneira e agora meu marido me trata assim, eu tô deixando. E aí você começa a se questionar. Mas para mudar você, não queira mudar os seus pais, ok? Cada um tem o seu tempo, ok? Cada um vai chegar no nível de consciência que é possível ali naquele momento e cada um vai se trabalhando aos pouquinhos conforme o seu ritmo, ok? O segundo programador, esse você é programado também desde pequeno. Olha, e esse deixa traumas muito fortes também na gente. Professores. Esse programador, quantas vezes você ouviu de um professor seu que você era incompetente, que você era burro, que você não conseguia aprender nada, que você era bagunceiro, que garoto irritante, bagunceiro, não preste atenção, só atrapalha. Que garoto atrapalhado, não consegue fazer nada direito. Os seus professores estavam lá programando a sua mente, te colocando um montão de culpa, um montão de vergonha, um montão de sentimento ruim, que atrapalham hoje você enquanto adulto, colocando uma autoimagem de vitimização, uma autoimagem vitimista, uma autoimagem de fracasso, uma autoimagem de sabotadora, procrastinadora, falando que você era burro, falando que você é incompetente, e você hoje se acha assim. A sua autoimagem está totalmente distorcida por conta do que os seus professores falavam de você lá no passado. E você reproduz isso como se fosse uma grande verdade. Então pensei, quais foram as suas experiências no âmbito escolar, desde pequenininho, né? Lá na pré-escola, alfabetização, e aí
nas séries sequentes, né? Na faculdade, né? Como que foi a sua relação com seus professores? O que seus professores falavam de você? Nossa, esse menino é tão obediente, faz tudo que a gente pede, é bonzinho, faz mal a ninguém. Porque tem também aquela autoimagem ruim, de burrice, né? Que bloqueia o aprendizado, mas também tem aquela autoimagem de bonzinho demais, que faz tudo pros outros, que abre mão de você mesmo em prol dos outros. Pois é. Pais e professores aí programando a sua mente. O terceiro, esse aqui vai pegar. Muita gente vai ficar irritada comigo quando eu falar isso. Pastores. Sim, os pastores, padres, e aí a figura religiosa que você tem na sua religião, essa figura de autoridade está programando o seu cérebro, tá programando os seus pensamentos, seus sentimentos, está programando o seu comportamento e infelizmente utiliza de uma base religiosa para te manipular muitas vezes. Palavra forte, né? Mas é bem por isso mesmo. É bem por aí mesmo. Você tá introjetando, colocando para dentro tantas ideias, tantos conceitos, tantas coisas, que será mesmo que é isso, no fundo, que Deus tem para você? É isso. Você tá com relacionamento aí com Deus de verdade, para entender o que Deus fala sobre você? E aí, esses pastores, quando pegam uma base bíblica, né, se for a Bíblia, né, aí na sua religião, ou outra base religiosa, como eu falei, né, é uma base da sua fé, para colocar os seus próprios desejos, ou projetar suas próprias frustrações. Esses pastores, eles usam esse caminho, que às vezes projeta em você a sua própria infelicidade. As suas próprias frustrações, esses líderes religiosos projetam em você. E aí você, sem saber fazer controle dessa energia, você acaba sendo sugado por essa baixa energia e só reproduz isso na sua vida. Cuidado com esses três programadores, tá? Eles têm grande influência na sua vida e podem te fazer muito mal se você não sair debaixo dessa liderança, se você não fizer nada por você. Não se perceber nesse lugar, não mudar, e se você não mudar a si mesmo, você não vai ter condição também de ajudar o outro. Então, cuidado com isso. Vamos lá. Quarto P, programador. Os políticos. Sim, os políticos têm programado a sua mente, te colocando uma visão que você não pode muitas coisas, porque isso, porque aquilo, que você nasceu para ser determinada coisa, porque é por aqui que é o correto, que você... Vamos pegar aqui um exemplo. Que você nasceu para pagar em 360 vezes uma parcela de casa própria para você ter a sua casa própria. E aí você paga às vezes 3 vezes o valor de um apartamento, financiando lá suadinho, porque você acredita que isso é verdade para você. Ou aquela tal de estabilidade, os políticos que colocam isso na sua cabeça, que você nasceu para ser estável, para você ganhar o mesmo salário sempre, para você, chegar até aqui tá bom, até esse patamar é bom para você consegue comprar sua comidinha, ter sua casa parcelada em 300 vezes, ter aquele carro parcelado em 60 vezes, e cheio de dívidas, você já constrói uma vida com dívida. E eles estão colocando ideias dentro de você e você está aceitando calado, não questiona. E são ideias políticas, né? Que vem aí de uma cultura política enraizada desde lá da Europa. E você vai trazendo isso para você. Não só os políticos, mas também a ideia de ser colonizado, né? De ter que servir, estar sempre nesse lugar de servo e não nesse lugar de governo, e não nesse lugar de liderança. Sim, é a cultura política que tem te programado para isso. E o último P, programador, esse vai deixar muita gente surpresa. É a sua profissão, sim. A sua profissão está moldando você, está te programando por inteiro.
Muitas pessoas colam na sua autoimagem que elas são as suas profissões. Elas não se veem separadas das suas profissões. Elas não têm uma identidade própria, um desejo próprio. Elas simplesmente existem por existir, estão no automático, só realizando o que a sua profissão diz que elas têm que realizar. E elas se colocam nessa caixinha. E a profissão delas fala, você tem que fazer isso, você tem que sentir isso, você tem que responder dessa forma. Tudo automatizado e você tá ali naquela caixinha sendo programado. Porque você aprendeu isso. Eu mesmo na minha vida, quando eu comecei a fazer faculdade de enfermagem, me formei como enfermeira, eu tinha que agir como enfermeira, eu via como enfermeira, eu me identificava como enfermeira. Quando eu fui para psicologia, comecei a agir como psicóloga, respondia como psicóloga, me posicionava como psicóloga, porque eu era psicóloga. Eu sou psicóloga ainda, mas já me desidentifiquei com essa profissão, porque eu sou muito mais do que uma psicóloga. A psicologia é uma formação minha. Entende o que eu estou dizendo? Então, se separe da sua profissão. Você não é a sua profissão, você é muito mais. A profissão, ela te orienta a algo, é um caminho que você está percorrendo. Mas muitas coisas podem acontecer. Hoje, além de psicóloga, psicologia é minha formação, sou psicóloga clínica, atendo, mas para além eu sou estrategista holística. Eu consigo fazer um processo de coaching com meus clientes muito mais cirúrgico, direcionado aos seus objetivos. Por quê? Porque eu entendi, caramba, eu tenho uma formação gigantesca, eu só vou ser psicóloga? Mas peraí, e a minha formação como enfermeira? Peraí, e minhas outras ações de pós? Peraí, e minha experiência como empreendedora? Peraí, e minhas outras experiências de vida? Uau! E aí eu me desapego dessa programação de profissão e eu sou muito mais, eu sou a Luísa. Então, se desapegue desse P programador. Você não é sua profissão, porque essa profissão vai te colocar aqui, vai te colocar um teto. Você vai chegar até aqui, você precisa transbordar, você precisa ir para além, muito além. Não é porque você tem uma determinada profissão que você não pode fazer outras coisas. Não deixe a sua profissão te limitar. Se percebe aí onde a sua profissão está te limitando, hein? Você é a sua profissão? Sabe por quê? No dia que você parar de trabalhar com isso, você vai se decepcionar com você mesmo. Você vai entrar numa tristeza profunda, porque você está identificado com a profissão. Então, com essa imagem colada na sua profissão. E você é muito mais do que a sua profissão. Então, busque a sua verdadeira identidade, ok? Você é muito mais do que a sua profissão. Bom, são esses 5 P's programadores que eu vou repetir aqui. Primeiro, pais. Segundo, professores. Terceiro, pastores. Quarto, políticos. Quinto, profissão. Não deixe esses P's te definirem. Não deixe esses P's moldarem os seus pensamentos, moldarem os seus sentimentos ou os seus comportamentos. Comece você mesmo a se questionar o que faz sentido para você. Quem é verdadeiramente você? Porque quando você descobrir isso, você vai viver a verdade. E a verdade liberta. Eu fico por aqui e te vejo em breve. Tchau!